Bufalvários. Essa eu fiz bem direitinho. E foi bem recente, hein? Foi agora em novembro de 2020. A pandemia aí deu uma trégua, né? Deu aquela onda para baixo. Como eu estava comentando aqui, eu já tinha pego Covid, estava super me achando imune e tudo mais. Fui fazer o batismo da minha filha no México. Eu acho que a minha filha foi concebida lá e a gente estava esperando uma oportunidade. Voltei ao México para batizar ela numa cerimônia xamânica, que foi um aglomerado, foi bonito pra caramba. E como eu sabia que eu estava voltando para lá, eu comecei a perguntar para as pessoas que são do alto escalão do xamanismo aqui no Brasil, perguntar, eu tô indo para lá, quem que eu procuro, porque agora vai, eu tenho que tomar peiote ou pelo menos experimentar o bufo alvários. Bufo alvários é o nome de um sapo. Talvez vocês se lembrem, uma época que diziam que lamber a barriga do sapo cururu dava barato. Tem até uns Simpsons mostrando o Homer lambendo o sapo, ficando com as pupilas dilatadas e tudo mais. Eu acho que isso deriva do bufo alvários, é o sapo do Rio Colorado. Ele só existe no Rio Colorado, que atravessa a fronteira ali do México com os Estados Unidos. Ele é um sapo de uma região desértica. Ele fica até 8 meses enterrado dentro da areia esperando a chuva aparecer. 8 meses. Diz que ele sai desses 8 meses que ele parece uma cara de sol, tá todo desidratado e tudo mais. E os xamãs eles dizem assim, esse sapo ele produz muito DMT. O DMT é o princípio admetiltriptamina, não sei como fala, depois você escreve aqui embaixo, certinho. Ele produz muito DMT para ficar em transe durante esses 8 meses. E o DMT brota espontâneo na pele dele, fica naquela gosma do sapo e tem muito dentro daquelas glândulas de veneno que ele tem no pescoço e nas costas. Os nativos vão com muito cuidado para não machucar o sapo, porque também senão suja a medicina, tá? Eles pegam o sapo e eles ordenham essas glândulas em cima de uma chapa de vidro e deixam essa secreção secar. E essa secreção é fumada. Ela tem um tipo de DMT que é diferente da ayahuasca e da jurema. A ayahuasca e jurema tem NN-DMT, o do sapo é 5-MeO, 5-mel-DMT. E eu estava muito interessado, eu tentei falar com o xamã lá do México por uns 4 meses antes de ir. E ele também respondia WhatsApp, Messenger, raramente, de uma forma meio complicada. Eu perguntei se preferia que eu falasse com ele em inglês ou que eu falasse em espanhol, se ele estava me entendendo. Ele falou que estava entendendo, mas foi muito complicado de armar. Eu já tinha até desistido, porque eu estava lá e ia ficar 2 semanas. Eu ia ficar 1 semana. E no meio do caminho a gente decidiu ficar mais 1 semana. E ele respondeu no finalzinho, faltava 4 dias para eu ir embora. Ele falou, onde você tá? Eu falei, eu tô nesse hotel aqui. Ele falou, cara, eu estou a 15 minutos daí. Quando você quer vir? Aí eu falei, hoje? Ele falou, hoje não dá, vou preparar as coisas, falar com o pessoal aqui de casa e eu posso te receber amanhã. Aí eu falei, ok. Ele falou, não dá para fazer peiote, que é uma cerimônia muito mais longa, mas sapo eu tenho aqui, sapito, como eles chamam, sapito eu tenho aqui. Pode vir, eu organizo tudo, vamos marcar amanhã. E eu tinha convidado algumas pessoas da minha família que ficaram com medo ou então não estavam a fim de pagar por aquilo, mas para mim era importante. E eu dei um perdido ali, falei que eu ia sair para comprar esse carro. Peguei o carro, saí do hotel. Peguei a estrada, entrei numa estrada vicinal. Da estrada vicinal, seguindo, o cara tinha me mandado a localização pelo Maps. E ele aparecia aquele pontinho vermelho num monte de selva, não tinha rua, era tudo verde, assim, não tinha mapa ali. Ele tinha me dado a instrução, eu estava com um pouco de medo, um país estranho, carro alugado, né, assim, mas vamos, né. Aí eu fui, peguei a estrada, saí para uma estradinha, as instruções dele estavam indo muito bem, selva, eles chamam de jungla. Selva, encontrei uma plaquinha número 32 que ele tinha me dito, tinha um cara que parecia um inglês de uns 80 anos assim, mas ele estava com uma camisa tie-dye, cabelo comprido branco amarrado num rabo de cavalo, um óculos assim, os olhos azuis. Onde é a casa do fulano?
Falou assim, segue por aqui, vai parecer que não é uma rua, mas é, você continua seguindo, ela é a última casa, termina na casa dele, é a última casa da fazenda. Aí entrei por essa ruazinha, selva bem fechada, túnel verde. Cheguei na casa do cara, a mulher dele me atendeu, esperei ele chegar, ele foi conversando comigo, marquei 4 da tarde, ele foi conversando comigo, eu acho que estava enrolando, esperando o sol baixar. Aí eu falei para ele, falei, olha, eu tô com um pouco de medo. E aí eu me lembro do que o Castaneda conta nos livros dele, Palavras do Dom Juan, ele disse assim, olha, a gente vai para uma experiência com uma planta de poder ou vai em direção ao mundo espiritual com medo, mas com plena confiança em si mesmo. Aí eu me lembrei disso e falei para ele, eu estou com medo, mas eu estou confiante. E também estou jogando na sua mão, né, xamã? A minha segurança, a minha integridade. Isso é um pouco parecido com a sálvia. Aí ele, porque eu estava com medo, né? E vocês lembram que eu contei da sálvia ali, que é uma coisa que eu parei, eu não quero mais mexer por enquanto com isso. Aí ele disse, não, eu tenho a impressão de que a sálvia leva a gente para baixo. Daí eu fiquei me lembrando, parece mesmo, tem uma sensação assim. E ele disse que o sapito, é direto para o alto. E aí ele ainda me disse que uma vez ele misturou os dois, que ele colocou sálvia e o 5-MeO-DMT, o sapito dentro do cachimbo e fumou os dois. Eu falei, e aí? Ficou no meio. Ele falou assim, não, meu irmão. Ele fez assim, ó, me torceu e puxou para baixo e para cima, assim, foi uma experiência. Eu falei, ah, legal, né, tá. E aí ele começou a contar e ele tinha uma voz muito mansa, falava muito bem também, me contou a história dele de vida inteira dedicada a essas medicinas. E ele disse, me fez fazer uns 100, mais de 100 exercícios de respiração de yoga. Então eu fazia uns 20, aí ele conversava mais um pouco, fazia mais uns 50, ele conversava mais um pouco, fazia mais uns 20, aí ele conversava mais um pouco e ele falou, olha, isso daí já vai ajudando, inclusive dá uma certa tonturinha, né, se hiperventila. Ele falou, porque olha só, e eu não falo nada de espanhol, mas eu sei algumas palavras, posso enrolar. Assim, é como uma tortuga ou um delfínio, uma tartaruga ou um golfinho. A gente está aqui, na superfície. E aí você vai tomar esse fôlego com a fumaça do sapito e aí mergulha, como quem vai descer para dormir. E aí você não precisa nem se preocupar de respirar. Você só entrega, porque a palavra é entrega. Entrega e vai, e afunda, e vai dormir. E aí você pode ficar lá quanto tempo você quiser, até a hora que você quiser voltar para tomar ar de novo, para voltar a respirar. Falei, tá bom. E ele esperou ficar de noite. E a casa dele era muito maneira, era no meio da selva, e tinha uma sala redonda com colunas de tronco de árvore e telhado de sapê redondo. Quando você olhava para cima, parecia que estava dentro de uma pirâmide. E em volta tudo selva. E não tinha janela, não tinha vidro, ele tinha colocado só um mosquiteiro. Então, conforme a noite foi caindo, a floresta vai acordando e parece que você está no meio da floresta. E tudo apagado, não tinha uma luz. Ele apareceu com um lampião, com uma luzinha vermelha fraquinha e uma lanterna vermelha de testa. Ele falou, irmão, tá aqui a medicina. E mostrou um cristal desse tamanho. Você pode ver, aí colocou, limpo, eu mesmo que fui tirar. Tem gente que machuca o sapo e vem com um pouco de sangue, mas olha, essa daqui não tem nada, tá limpa, cristalina. Falei, tá bom. Aí ele colocou, e esse aqui é o artefato que os nossos ancestrais usavam. Um cachimbo de vidro igual um cachimbo de fumar crack. Aí ele riu e falou, eu falei, mas como era? Ele falou assim, não sei como faziam. Assim, às vezes uma pedra vulcânica, lá tem muita obsidiana, né, que é uma pedra de vidro vulcânica. Ele falou, talvez. Aí colocou lá o negócio, acendeu, vai lá, respira. Aí eu respirei. Segura 10, segura 9, segura 8, segura 7, segura 6. E aí ele ligou um sonzinho com uma música muito calminha, acho que de uma harpa, alguma coisa indiana, assim, que era um tom só por muito tempo. E o sapo anestesia, ele te dá uma anestesia, o seu corpo vira algodão, ele instantaneamente vira algodão,
consegue dar o último. E aí você vê a fumaça saindo, uma tragada, você vê a fumaça saindo, seu corpo desmonta, você não consegue ficar de olho aberto e cai para trás. Ele tinha colocado uns pelegos de carneiro enormes no chão, umas almofadas, tinha 2 cachorros que eu acho que eram mastim, porque eram uns cachorros enormes que estavam ali deitados do lado. Mas caí no pelego de carneiro, anestesiado, e aí começa a vir os pensamentos, e eu achei muito interessante porque é parecido com a ayahuasca que eu tinha falado antes, que o seu processo intelectual não muda, você continua conversando com você mesmo do mesmo jeito dentro da sua cabeça, fala, nossa, cara, o que é isso, o que está acontecendo? E vai caindo para trás e deita e fecha os olhos, e alguma miração começa a acontecer, mas ela é diferente. Se você pega esses pintores, tipo Pablo Amaringo, que tem uns quadros pintados sobre efeito de ayahuasca, chamado Ayahuasca Visions, tem um livro, você vai ver uma dominância de cores muito fortes, laranja, amarelo, verde, tudo fluorescente, né? Aquelas lianas assim, aquelas coisas que é muito parecido com o que se vê em miração, eles pintam sob efeito de miração. E é isso, a gente vê essas cores mesmo com a ayahuasca. Com o sapo, ela é como se fosse um céu noturno sem lua, com as cores das estrelas. Você, a princípio parece tudo azul, mas se você prestar atenção nas estrelas, você vai ver que tem uma que é mais amarela, uma que é vermelha, uma que é branca, mas ela tem, de grosso modo, então ela puxa muito para essa tonalidade azul, e foi que eu fiquei prestando atenção, e eu falava comigo mesmo, do tipo, nossa, porque é muito forte no corpo é forte, mas na sua cabeça continua, e fala assim, nossa, é forte, é forte, é forte. Tá, relaxa, entrega, 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 entrega. E eu ficava com esse mantra de entrega, entrega. E aí vem, assim, você não consegue abrir o olho, fica vendo, e eu associei com as estrelas, então eu via muitas estrelas, eu vi umas constelações e talvez confundido com o meu olho aberto, quando eu falei que o telhado parecia uma pirâmide, eu me vi dentro da pirâmide de Kukulkan, que era ali próximo. Foi num dia muito importante, em novembro, teve aquele super alinhamento e tal, e assim, foi nesse dia, calhou de ser nesse dia. Então eu vi a constelação e pensando bastante, e de repente, porque assim, ele não me perguntou qual era o meu propósito, mas eu já tinha dito que o meu propósito era, estou tanto tempo na minha vida cotidiana que eu estou me desligando do que eu considero sagrado, eu preciso desse tempo para me reconectar com o sagrado. E aí veio aquela sensação de amor infinito dentro do peito, e alguns pensamentos começaram a vir, e assim, cara, você lembra desse amor, esse amor que é infinito, esse amor que é amor de tudo, por tudo, e está em todas as coisas, e está dentro de cada célula do seu corpo, e dentro de cada célula de cada coisa que existe na Terra. E como é que você apaga essa sensação de amor ou deixa ela encostada de lado, e arruma encrenca com a sua mulher, e arruma encrenca com seu irmão, e arruma encrenca com seu sócio, enquanto esse amor que tinha que fluir, e esse amor é que é a cura, esse amor é que é a resposta, e parece meio piegas de falar, mas naquele momento era absolutamente verdadeiro, e eu só conseguia fazer uma oração, e eu não sou muito de rezar, eu só conseguia fazer uma oração de que esse amor que eu sentia naquele momento pudesse tocar todo mundo, saca? Começando da minha família, que estava muito próxima, e se expandindo, e a certeza de que a gente faz um monte de besteira na vida e vai criando algumas camadas ali, a gente vai ficando um pouco amargo e acaba deixando esse amargor passar, quando a gente tem que quebrar isso e deixar o amor passar mesmo, e o amor e compreensão, que é aquele espaço que o DMT traz, só de amor e compreensão. É compreensão de não julgar se você está fazendo errado ou não, mas de entregar o processo de liberar isso, de curar. É compreensão de você entender o outro também, e entender que dá para você ver através disso tudo, encontrar o amor na outra pessoa também. E aí a volta disso é uma coisa meio difícil, porque você vem sentindo que está voltando, seu corpo começa a ficar um pouco incomodado, dá vontade de você se mexer, e de fazer e vem voltando aos pouquinhos, e aí eu consegui sentar, ainda estava meio lá, meio cá, sentei, e aí eu chamando do meu lado, irmão, tem um pouquinho mais de medicina aqui, eu ainda tentando me agarrar na realidade,
e ele tem um pouco mais de medicina aqui para você, e eu, irmão do céu, é muito forte, eu não sei se eu aguento. Ele, não, irmão, mas é importante. Eu falei, ai, cara, não sei se eu aguento, não sei se eu aguento. Ele, irmão, é importante. Aí eu vi que o cara tinha uma sensibilidade maior. Eu falei, bom, você está dizendo, ele falou assim, é importante mesmo. Você não tem mais supapá e sumamá. E é verdade, porque a minha mãe faleceu agora nessa pandemia, não tem 6 meses. Ela passou por um processo muito doloroso de ficar acamada e de perder a razão. E assim, foi um processo bem difícil, muito marcante que a gente passou, eu e meus irmãos, com ela. Então, assim, não tinham 6 meses que ela tinha falecido, era uma coisa muito recente. E o meu pai tinha falecido alguns anos antes e tal. E assim, um processo da vida onde a gente se vê sem os genitores, né? Assim, é um choque de realidade, né? Assim, a gente... o que é que falta eu assumir aqui, né? Assim, agora não tem mais ninguém por mim, né? Não, você não tem mais seu papá, sua mamá. Falei, não, não tem, a gente tem que trabalhar isso com os ancestrais. Aí eu senti que o cara estava fazendo o processo dele ali também, e, meu, é um profissional na área. Ele trabalha com isso faz tempo, e enquanto eu estava nessa onda, ele ainda criava um ambiente sonoro tridimensional, porque ele deixou o som rolando ali, mas ele ia até um cantinho e tocava uma harpinha, aí batia um chocalhinho do outro lado, aí, assim eu percebia, assim, era tridimensional, instrumentos sutis, sabe, um crystal ball zunindo atrás de mim e tal, então assim, fazia aquela experiência sonora. E aí foi a segunda vez eu vou dizer que eu estava com preguiça, vai, assim, preguiça com medo, assim, eu tinha sido muito forte. Então eu puxei, já meio vacilante, né? E aí ele segura 10, segura 8. A hora que eu comecei a sentir aquela anestesia voltando, eu já soprei, deitei de ladinho, deixei ele fazer o trabalho dele, ele foi lá, fez uns passos, tocou uns chocalhinhos, umas maracas e tal. Eu acabei agarrando o cachorro que estava ali do lado, que fez mas ele estava quentinho e fofinho, então eu acabei pegando a pele daquele cachorro ali. E aí fui voltando, preocupadíssimo, porque ele estava, né, assim, eu tinha dito que eu ia comprar cigarro para minha família estava em peso lá. E aí eu estava muito preocupado, porque na minha cabeça eram umas 11h30, meia-noite, porque para mim vai ser muito tempo. E quando eu fui, estava preocupado, quando eu fui olhar no relógio, era 8h30, assim, a experiência toda dura 15 minutos, 20 minutos, é uma coisa curta, mas naquele espaço não tem tempo, né, assim, e super intensa. E eu voltei de lá entusiasmadíssimo. Tentei ver se tinha esse sapo aqui no Brasil, não tem, né, assim, não tem como. Ver se eu conseguia arrumar medicina, não tem, então estou num momento aí de buscar a experiência perfeita com o DMT.